Dê o seu máximo para esse Deus que é todo poderoso, amém? Louvado seja Deus nessa noite, graças nós lhe damos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor, que está em Salmos 3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tem alguém comigo aí? Dê glória a Deus, aleluia. Ele dá glória a Deus, meus amados. Feliz é aquele que tem a casa do Senhor para adorar e exaltar. O queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém, glória a Deus. Meus amados, nós vemos aqui que o salmista, ele se expressa a sua confiança em Deus, em meio às dificuldades, em meio às lutas e à perseguição que ele estava. Aqui, o que me chamou a atenção foi o filho dele, Absalão, que perseguiu ele, o próprio pai, o próprio da família, né? Mas nós vemos aqui também, nessa passagem, que Davi, ele era totalmente dependente do Senhor. Ele era dependente, ele sabia o Deus que ele servia. E muitas dificuldades que a gente passa, luta, né? Muitos gigantes se levantam diariamente, mas nós temos que ser como Davi, confiar nesse Deus que a gente serve, que é todo poderoso, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, como diz aqui no versículo 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória. Ele é a nossa glória, é Ele que nos protege na frente e atrás, de um lado e do outro, é Ele que nos guarda. Não há nem o maligno, ele não tem autoridade contra nós, porque quem nos escolheu é fiel. Ele nos escolheu, o Senhor nos escolheu para nós fazer a vontade dele. E nós, como cristãos, temos que andar na posição que ele nos colocou, para que ele venha fazer. Amém? E nós vemos também aqui no versículo 8 que diz assim: do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre o teu povo. Nós somos mais que vitoriosos, somos abençoados. É o próprio Senhor quem está dizendo aqui que as bênçãos vêm dele. E as bênçãos que o Senhor nos dá é para a honra e glória do nome dele. É para que a obra dele continue de pé. Amém, meus irmãos? Então nós nessa noite viemos ter esse entendimento, que o Senhor, que nós somos dependentes do Senhor, independente do que vocês estão passando ou eu estou passando. A tempestade se levanta, mas basta só Ele estar, Jesus. Ele estando, a tempestade vai baixar, amém? Então confie no Senhor, ande por fé e não ande por vista, porque quem anda por vista vai se afundar, que nem Pedro se afundou. Mas aquele que anda com fé, ele é vitorioso, crendo que o Senhor, ele é fiel para fazer, amém? Então nessa noite é a palavra que o Senhor deixa em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, Pai, reunido como igreja, Senhor,
clamando a Ti, que o Senhor faça grandes coisas, Pai, nesse lugar. Que a Tua glória se manifeste nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor receba todo louvor e adoração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. Que aqueles que entrou saia diferente, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és eterno. Toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Damos graça a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e ainda está fazendo, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nos dá um coração de adorador, meu Deus, em nome de Jesus. Nos faz nos gastar para Ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para que a gente venha se gastar para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, o Senhor receba toda adoração, todo louvor, que o Senhor encha, Pai, esse lugar, meu Deus, com a Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Louvado seja Teu nome nessa noite, Senhor. Graça nós Te damos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que toda a nossa mente seja desbloqueada agora, em nome de Jesus, que a gente venha estar ligado no céu e não na terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que oramos, Pai, crendo que o Senhor é fiel para fazer, nos faz ser totalmente independente de Ti, assim como Davi foi. Davi, em meio às dificuldades, às lutas, às perseguições, mas ele andava de cabeça erguida, ele andava na paz, porque ele sabia a quem ele servia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos ajuda, Pai, a ter uma fé, Pai, tremenda, meu Deus. Em meio às dificuldades e à luta, o Senhor está ali de pé, nos olhando, Pai, e nos dando a vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que eu oro, Pai, crendo no Teu poder e na Tua autoridade, meu Deus, que o Senhor já fez nas nossas vidas, meu Deus, que o Senhor já deu o Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz, por amor a nós, meu Deus. O preço do sacrifício já foi pago. Não, o Senhor não se agrada do sacrifício, mas sim da obediência. Louvado seja Deus. O Senhor se agrada da adoração, do amor em adoração a Ele, meu Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas e as nossas poucas buscas, meu Deus. Afoguei o nosso coração, meu Deus, nesta noite, que nós venhamos sair daqui diferente. Em nome de Jesus, amém. E louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu convido o Ministério de Louvor. Quem está alegre, dá uma glória a Deus. Já vi que tem gente viva aqui nesse lugar. Amado, nós sabemos que dízimo de oferta é para manter a casa do Senhor limpa, né, amado? Não é isso mesmo? Se você abre a sua Bíblia, no livro de Lucas 6:46. 6:46. 6:46. Dá para vocês verem? Aí, sabe o que foi que aconteceu? É porque nós precisamos do dízimo para que tenha energia na casa do Senhor. Acenda a energia em nome de Jesus. É isso que Deus quer que nós falemos. É para isso. Agora vai dar problema você achar a palavra de Deus? É isso que Deus quer. É para isso que nós servimos. O nosso 10% que nós temos do nosso trabalho é para manter a casa do Senhor linda e limpa e bonita. Em nome de Jesus. Glória, Deus é fiel. Obrigado, meus amados irmãos. Obrigado. Lucas 6:46. Oh, glória. Deus está neste lugar, meu amado. Deus está neste lugar. Amém, meus amados? Lucas 6, a partir do 46. E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouvir as minhas palavras e observar, eu mostrarei o que é semelhante. É semelhante um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, após o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bate em ímpeto
e a corrente naquela casa não pode abalar, porque está fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu o vento e a corrente, logo caiu. Foi grande a ruína daquela casa. Amado, quando nós estamos fiéis a Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, nós estamos dedicando a palavra de Deus, porque a palavra é que ensina a gente a viver. Aqui é uma aula para que nós sejamos fiéis a Deus, porque Deus ele sempre foi fiel conosco, até hoje ele tem honrado. O que eu acho lindo é quando nós estamos trabalhando, ou estamos em casa, dormindo, ou glorificando o nome dele, mas ele está operando na nossa vida. Quando você não espera, ele está contigo. Quantas vezes você se dedicou a fazer a obra do Senhor e muitas vezes estão com a enfermidade e aquela enfermidade vai embora quando você chega aqui nesse lugar. Então é isso que nós devemos realmente buscar o Senhor enquanto podemos achar. Nós temos que estar direto com Deus, temos que se dedicar a fazer aquela obra que Ele quer. E a palavra, pela palavra. E quem honra a Deus será honrado. Né? Para dizer, roubará a Deus a quem? O homem roubará homem a Deus nos dias da oferta. E eu creio que aqui não tem gente assim, tem gente fiel aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Sabe o seu lugar e traga o seu dia da sua oferta, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, no meu coração, meu amor, tu és tuas, me fazes cair as barreiras e as certezas, palavra de amor e esperanças. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, Senhor, aqui está toda a tua oferta, Senhor. Ó Pai, nesse momento nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Nós agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, meu Deus. Também eu te peço, Pai, que aqueles que estão dizimando a Ti, Pai, se é falta de emprego, Pai, abre porta de emprego para eles, seja fiel contigo, que Tu já és fiel conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, então estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Abre porta, Senhor, para aqueles que estão desempregados, para ser teu dizimista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplausos, Deus maravilhoso, amado. Aleluia, glória a Deus. Você pode se colocar de pé, meus irmãos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Não somos merecedores, mas Ele escolheu nos amar. Ele nos escolheu. Aleluia. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas
nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Toma a brasa, tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Santa irresistível, graça me alcançou. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida morreu. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a brasa, tire a pedra que nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que voltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse? Declara, igreja. Quero sem pecado não me for. No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E esse que era sem pecado e não me condenou. Aleluia, a morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Obrigada, Senhor. A tua graça, Senhor, é suficiente, Deus. Oh, Deus, às vezes queremos tantas coisas, mas nessa noite, Senhor, nós declaramos, Senhor, com toda a nossa força, que a tua graça nos basta, Deus. Oh, aleluia, porque o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Te amamos, Deus. Oh, você pode declarar. Coloque a mão no seu peito com toda a sua força e diga: eu não te troco por nada, Senhor. Não tem espaço para mais nada, Deus. Tu és tudo que eu preciso. Oh, aleluia. Oh, cantere mandaia súria, sereia. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Glorifique o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus Santo, soberano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia e seu amor. Mas vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1.
reconheci que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós sabemos, amados, Jesus, Ele é o Deus encarnado. Ele é o Senhor que criou todas as coisas com o Pai. A palavra diz que no início tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. O apóstolo João, ele foi bem categórico em afirmar isso em sua carta, em seu livro. João, ele teve o papel de revelar a divindade de Cristo. João mostrou que Jesus, ele é o Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus de sinais e maravilhas, mas que se fez homem. Jesus, ele se fez homem porque ele veio cumprir um plano divino. Amém, igreja? Deus, ele fez um plano de salvação para nos resgatar, para nos tirar do pecado, para que nós pudéssemos ser dele para sempre. Pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam seus filhos. Mas o pecado, ele nos maculou. O pecado, ele nos separou de Deus. O pecado nos afastou da presença gloriosa e nós passamos a ser inimigos de Deus por causa do pecado. Mas como a palavra diz, Jesus, ele aceitou o plano do Pai. E Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou o seu reino, ele deixou a sua autoridade, ele deixou o seu poder e encarnou. Ele se fez homem, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus de sinais e maravilhas, o Deus do impossível. Ele se fez homem. Por quê? Porque Deus nos amou. Amém, igreja? E agora, como homem, Jesus estava aqui na terra. Ele estava aqui na terra anunciando o evangelho de boas novas, que é o evangelho do reino de Deus, o evangelho da salvação.
Jesus veio trazer essa notícia maravilhosa de livramento, de restauração, de salvação. Jesus veio mostrar que através dele nós poderíamos nascer de novo e sermos filhos de Deus, para termos de novo direito à herança do Pai. Como a palavra diz, Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto os receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos. Então, hoje nós somos filhos. Agora, por que nós somos filhos? Porque Jesus, ele recebeu a autoridade do Pai para levar sobre si os nossos pecados. Amados, a cruz foi justamente para isso. Para que Jesus recebesse, ou para que ele pudesse remover o pecado de nós e atrair esse pecado para ele. O justo, o santo, o Filho de Deus se tornou pecador para nos salvar, para nos livrar. E Jesus, antes de cumprir essa missão, ele já estava na terra anunciando o que ele ia fazer. Ele já estava na terra revelando a deidade dele, revelando que ele era o Filho de Deus e que ele veio cumprir uma missão. Então, Jesus, ele chegou nesse lugar aonde alguns homens levaram um paralítico em uma maca. E aqueles homens levaram aquele paralítico até Jesus, porque aqueles homens criam que o poder de Deus estava sobre Cristo. Amém, igreja? Aqueles homens, eles creram que Jesus era diferente dos outros homens. Aqueles homens viram algo especial em Cristo e eles foram lá pela fé. E Jesus, ao ver aquela fé, ele disse para aquele paralítico: tenha ânimo. Aquele paralítico já estava desanimado, já estava sem esperança, sem paz, sem alegria, cheio de pecados e ao mesmo tempo agora paralisado. O pecado tinha roubado tudo dele, inclusive a saúde. Mas a fé daqueles amigos fez a diferença na vida daquele homem. Aqueles homens levaram aquele paralítico para junto daquele que tem todo o poder. E Jesus, ao ver aquela fé, Jesus animou aquele homem. E Jesus disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Só que alguns fariseus começaram a questionar: ele está blasfemando. Aqueles homens achavam que Jesus não tinha autoridade, não tinha poder para tal. Aqueles homens não reconheciam quem Cristo é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que hoje está assentado no trono, à destra do Pai Todo-Poderoso, aquele que fez a promessa de que viria nos buscar para morar com Ele. Esse Cristo estava na terra e alguns duvidaram da autoridade dele. Mas ao duvidarem, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: o que é mais fácil? É liberar uma palavra, os teus pecados estão perdoados, ou curar? O que é mais fácil para a humanidade? É falar ou agir com o poder de Deus para que o milagre aconteça? E Jesus, ele disse: para que vocês saibam, oh glória a Deus, nós precisamos saber. Amém, igreja? Porque muitas vezes parece que nós não sabemos que Jesus tem autoridade,
que Jesus tem poder, que Ele é Deus, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus de maravilhas, que Ele pode não só nos perdoar, mas pode também transformar a nossa situação. Se você hoje está paralisado, Jesus tem poder para mudar isso. Jesus tem poder para te dar vida. Jesus tem poder para te curar. Jesus tem poder para te fazer movimentar de novo. Às vezes nós estamos paralisados na fé, achando que Deus não pode mudar a nossa situação, achando que a nossa situação é maior do que a glória e a grandeza do nosso Deus. A palavra diz que não há nada impossível para Deus. Amém, igreja? Não há nada impossível para o teu Deus. Mas qual é a chave que faz com que o mover de Deus aconteça em nossas vidas? É a fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que é necessário que aqueles que creem nele precisem se aproximar dele com ousadia, com confiança, com certeza de que ele faz o impossível. Então que nessa noite, amados, a gente reconheça quem é Jesus. Como nós entoamos, quem é esse que era sem pecados, mas não me condenou? Porque Jesus, ele não veio condenar. Jesus, ele veio resgatar. Jesus, ele veio salvar. Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E amados, precisamos reconhecer quando estamos doentes. Amados, não é pecado reconhecer que é pecador. Pecado é tentar esconder a nossa fragilidade. Igreja, nós somos carne. Jesus disse que a carne é o quê? Forte? É fraca. Nós somos carne. Mas pastor, nós temos o Espírito. Temos. Mas se nós não dermos legalidade para Ele, se nós não permitirmos que Ele faça a obra em nós, a gente cai. Pois a palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não anda no pecado. Mas amados, para ser guiado pelo Espírito, precisa crer no Espírito, precisa ter comunhão com o Espírito, e precisa ser cheio do Espírito. Se eu não for cheio do Espírito, o Espírito Santo, ele não vai conseguir ter o controle das minhas emoções, ele não vai conseguir ter o controle das minhas vontades. Muitas vezes as nossas emoções, elas crescem de tal maneira que ficam incontroláveis. E eu preciso permitir que o Espírito Santo, ele tenha controle. Porque quando nós perdemos esse controle das emoções, só o Espírito Santo para trazer de volta. E para trazer de volta, tem que ter o reconhecimento: eu falhei, eu errei, eu preciso de ajuda. Aquele paralítico, amados, ele reconhecia que precisava, e muito mais os seus amigos. Tanto que os seus amigos foram eles que levaram aquele homem que estava impossibilitado. Quando eu estou impossibilitado,
de recorrer ao Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de alguém que me leve para essa presença. Às vezes nós estamos nessa condição, mas nós não queremos reconhecer. Às vezes nós estamos assim, necessitados de alguém que nos leve diante desse Deus glorioso e poderoso que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Quando tiver assim, não tenha vergonha de reconhecer. Peça ajuda. Peça socorro. Diga: estou precisando. Chame os íntimos para orarem com você. Nunca peça para só orarem por você. Queira participar desse momento de comunhão e de busca. Queira orar junto. Tá? Diga: vamos juntos fazer isso. Buscar o Senhor. Buscar a presença do Senhor. Porque no Senhor nós encontramos o refúgio, o socorro, o abrigo, a proteção, a vitória. Amém, igreja? Então, esse homem que estava paralisado, ele não foi só curado fisicamente, mas ele foi curado da pior enfermidade que existe. Amados, o pecado, só quem pode curar o pecado é o sangue de Cristo. Amém, igreja? Só o sangue de Jesus é poderoso contra o pecado. E Jesus é o único que recebeu a autoridade do Pai para perdoar. Jesus é o único que tem poder para mudar a nossa sorte nesse sentido. E Jesus, ele exerceu essa autoridade que recebeu do Pai. Ele exerceu para revelar quem ele era e de onde ele veio. As pessoas precisariam saber que Jesus veio do Pai. Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio de forma independente, ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio se submeter. Como nós precisamos entender essa questão da obediência. A obediência para nós brasileiros é difícil de se compreender plenamente. Porque aparentemente nós somos livres, aparentemente, né? É só aparência. Nós vivemos uma democracia que não é democracia, mas achamos que somos livres. E às vezes essa falsa liberdade, ela nos impede de compreender o que é obediência. Ela nos impede de compreender a necessidade de se obedecer. Mas Jesus, quando ele veio revelar que para que ele pudesse ter poder sobre o pecado, ele precisou ser obediente. Amém, igreja? E a palavra diz que Jesus, ele foi obediente até o quê? E morte de cruz. Amados, tudo que Jesus ele fazia em comunhão com o Pai, na direção do Pai e para a glória do Pai. Olha só. Jesus ele quer nos curar para isso. Jesus ele quer nos perdoar para isso, para a gente conseguir andar como ele andou. Jesus ele andou em comunhão e em obediência ao Pai. E isso era que dava autoridade a ele. Pois ele veio revelar que ele era submisso a um Deus Todo-Poderoso. Ele veio mostrar que ele veio restaurar todas as coisas, porque o Pai deu tudo a Jesus. Mas o Pai deu tudo a Jesus, não para Jesus se gloriar.
O Pai deu tudo a Jesus porque o Pai sabia quem Jesus era. E Jesus, depois que Ele sarar todas as coisas e redimir tudo, Ele vai entregar tudo a Deus. Amém, igreja? Tudo Ele vai entregar a Deus. Porque tudo vai ter que convergir em Cristo, para de Cristo ser restaurado e ser entregue àquele que é o dono de tudo, o Pai. E Jesus, Ele veio com a sua vida nos mostrar isso. Jesus, com a sua vida, Ele veio nos dar exemplo, porque Ele não queria apenas nos libertar do pecado, mas Ele queria nos sarar para sempre. Porque, amados, só ter um pecado perdoado não é o suficiente para ser salvo. Sabe por quê? Como eu disse, nós somos falhos. Nós precisamos constantemente da graça do Senhor. A graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos a graça do Senhor. Nós não merecemos o favor do Senhor. Nós não merecemos a bondade de Deus. Mas Deus, Ele quis nos presentear com aquilo que nós não merecemos. E Ele mostrou isso quando Jesus, Ele veio para ser o sacrifício perfeito. Porque nenhum sacrifício estava agradando a Deus. Então Jesus, Ele veio ser esse sacrifício perfeito que deu a Ele poder para perdoar pecados. Como aqueles disseram: quem é este que diz os pecados estão perdoados? Este é o Rei dos Reis. Este é o Senhor dos Senhores. Esse é o Deus do impossível, é o Todo-Poderoso. É aquele que nos amou de tal maneira. Então, Jesus, Ele quis perdoar os pecados, mas também Ele quis nos curar o nosso relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus, Ele perdoou pecados, Ele mostrou que Ele tinha autoridade para isso, e essa autoridade vinha porque Ele se submetia ao Pai. E Ele quer que a gente entenda isso. Se eu quero o perdão, e eu quero continuar nesse perdão, eu preciso ter comunhão. E eu nunca conseguirei ter comunhão com Deus se eu não entender que eu preciso obedecer a sua palavra. Se eu não conseguir obedecer a palavra, mas eu não vou ter estrutura para ficar de pé, eu vou ser alvo fácil do pecado. Jesus pode me perdoar hoje e logo mais cair. E amados, o problema da continuidade do pecado é que nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos cobrar a nossa vida. Às vezes a gente age, às vezes a gente vive como se os nossos atos fossem livres e que nós não teremos que prestar conta por eles, mas isso é uma mentira. Nós temos um dono. Quando Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos tornou automaticamente filhos de Deus, ou seja, Ele nos fez ser propriedades do Deus vivo. Hoje, nós somos livres, mas nós temos um dono que quer o governo total da nossa vida. Ele quer o governo total, e para que Ele tenha o governo total, eu preciso me submeter. E se submeter, amado, e se humilhar, se esvaziar, é a maior dificuldade da humanidade. A parte mais difícil no homem é dobrar a cerviz. E Jesus, Ele veio mostrar que com Ele isso se torna fácil. Porque Jesus, ele foi o maior
exemplo de obediência. Jesus, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. O meu prazer é obedecer ao Senhor e glorificar o nome dEle. Então Jesus, o tempo que Ele viveu aqui na terra como homem, Ele viveu para a glória de Deus. Ele viveu em comunhão com Deus. Ele viveu em contato com Deus. O tempo todo Ele estava em oração, em comunhão, ligado com o Pai. Ele era guiado pelo Espírito. Ele não vivia de forma livre, por mais que ele fosse o Filho de Deus. Ele era totalmente dependente da ação divina. E tudo que ele operou porque o Pai era com ele. A palavra diz isso. O Pai era com o Filho. Tanto que em João 14, Jesus ele disse: quem me vê, vê o Pai. Jesus, ele não fez nada independente e sozinho. Ele fez com o Pai. Ele fez na direção do Espírito. E eu fui perdoado para isso. Para chegar nesse nível. Por isso que em Efésios 4 nos ensina sobre a necessidade dos 5 ministérios. Os 5 ministérios, eles são importantes porque eles edificam a igreja. Amém? Eles edificam a igreja para que nós possamos parecer com Cristo. Para que nós possamos nos tornar imitadores do Cordeiro. Imitadores do Filho de Deus, para que nós possamos ser varões perfeitos. Esse é o desejo de Deus, nos tornar varões perfeitos. Por isso que Jesus ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E ser perfeito não é não ter pecados. Ser perfeito é ser um imitador de Cristo. Ser perfeito é permitir que o Espírito Santo governe nossos sentimentos e nossas emoções. Quantas vezes nós estamos em casa e vem um pensamento intrusivo e o Espírito Santo diz: não aceite. Se nós formos sensíveis à voz do Espírito, nós não cairemos. Mas se nós acharmos que fazemos o que queremos, a gente perde esse governo. E quando a gente perde esse governo, a gente perde o poder sobre o pecado, porque Jesus ele nos deu também autoridade. Sabia que por causa de Jesus eu tenho poder para também perdoar pecados? Jesus me deu esse poder. Me deu o poder para perdoar pecados e me deu o poder para vencer o pecado. Mas quando eu não permito que o Espírito Santo me guie, eu perco esse poder. Eu perco essa autoridade. E aí o pecado, ele consegue me escravizar. Mas Jesus ele não veio para a gente ser escravo do pecado. Jesus ele veio para a gente ser livres. Então diga comigo: eu sou livre e quero permanecer livre, porque os meus pecados Jesus já levou sobre si, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu não sou mais escravo. Hoje eu sou filho de Deus. Aleluia. Precisamos reconhecer isso, igreja. Precisamos entender que aquele que tem autoridade já te perdoou. Já te perdoou. Se ele te perdoou, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está com quem? Agora, se você não estiver em Cristo, é diferente.
Aí você precisa voltar para Cristo. Aquele homem foi perdoado porque ele foi levado até Cristo. Depois que ele encontrou Cristo, ele permaneceu com Cristo. O permanecer é o que faz a diferença. Eu preciso permanecer. E o que identifica que eu permaneço é a minha obediência à palavra. É o conhecimento da verdade. E essa verdade, ela me orientar, ela me dirigir, ela me governar. Eu só aceito o que é bíblico para a minha vida. Se for contrário à palavra de Deus, pode vir de quem for, eu não aceito. A pessoa pode ter a didática mais bonita do mundo. Ela pode falar lindamente. Ela pode ter os maiores argumentos. Mas se não estiver alinhados à palavra de Deus, é sem valor nenhum. É tolice. Não serve para mim. Amém, igreja? Então que a gente possa reconhecer: Jesus é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Se você caiu, se volte para o Senhor. Se você pecou, peça perdão. Aqui no Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Que glorioso, né? Então, os passos de um homem bom são confirmados por quem? Pelo Senhor. Glória a Deus. E ele se deleita no seu caminho. Aí o 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém, igreja? Então, quem é o homem bom? O homem bom é aquele que tem a palavra plantada em seu coração. É aquele que deseja obedecer e obedece os mandamentos do Senhor. Esse é o homem bom. Então, esse que vive dessa maneira, o Senhor o confirma. E como a palavra diz, ainda que caia, porque olha, amados, o cair é inerente ao homem. Tá? E eu posso não cair em adultério, mas eu posso cair na mentira. Amém, igreja? E uma coisa que nós temos que entender: não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E todo o pecado pode me separar de Deus. Todo o pecado pode conduzir o homem ao inferno. Tem pecados que nós pecamos em atos, mas tem pecados que são em atitudes. Um exemplo: roubar é um ato, é uma ação, não é isso? Mas cobiçar o que é do próximo é uma atitude interna. Ninguém vê, mas isso é pecado. E às vezes o problema está sendo que os nossos pecados não são atos, mas são atitudes que estão me separando constantemente do Pai. Eu não estou percebendo. Ah, mas eu continuo na igreja, eu continuo em comunhão com os irmãos. Uma falsa comunhão. Eu continuo congregando, mas você está fazendo isso, mas em trevas. Como Jesus disse, cuidado para que essa luz que está em você não seja trevas. Às vezes a gente tem uma falsa luz. Às vezes a gente vive um engano e nós temos que entender: Jesus, Ele quer perdoar. Jesus, Ele tem poder para perdoar. Eu preciso reconhecer que estou doente e eu preciso pedir ajuda.
Jesus, ele não quer te condenar. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer te renovar. Jesus, ele quer fazer com que a comunhão com o Pai seja restaurada. Porque Jesus, ele é o caminho que me leva ao Pai. Jesus é aquele que pode me ligar a Deus. Só que eu preciso reconhecer. Tem coisas que é inerente ao homem, à humanidade. Pode vir para cá com ele, viu? Tem coisas que é da humanidade, mas eu não posso aceitar. Sabe por quê? Porque em Jesus, a minha natureza caída foi transformada. E eu não posso me conformar com a natureza caída. Às vezes a gente se conforma e diz, mas eu sou pecador mesmo. Sim, amados. Você é um pecador fugindo do pecado. Você é um pecador que não é mais escravo. Você é pecador porque você ainda está nessa matéria. Essa matéria que você se encontra, que é o seu corpo, ainda é corrompido. Amém, igreja? Porque a tua carne, ela ainda não foi transformada. Mas o teu espírito, ele já nasceu de novo. O teu espírito, ele já foi recriado. Entenda que você já é uma nova criatura. Entenda que você não pode mais se conformar com certos hábitos. Mas pastor, a minha vida toda eu fui assim. Sim, mas Jesus veio para que você mudasse. E se você está em Cristo, você é nova? Eu preciso ser nova criatura. Porque eu preciso permanecer com Cristo. Amém, igreja? Estão entendendo a necessidade de ter Cristo, a necessidade de estar com Cristo, a necessidade de rejeitar certos comportamentos que não é aparente aos outros, mas internamente me deixa nas trevas. Uma das coisas que mais tem prendido o ser humano é a prostituição. E o terrível, amados, é que a prostituição é um pecado que afeta o seu corpo. E às vezes nós, igreja, nos esquecemos que nós somos moradas do Espírito. Você é um santuário de Deus. O teu corpo não é mais teu. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Espírito será destruído. Eu tenho que entender que é pecado a falta de zelo pelo meu corpo. É pecado a falta de cuidados pessoais. Amados, Deus ele me deu essa vida para eu tomar conta. Eu preciso, com frequência, fazer consultas médicas, fazer exames, ver como estão minhas defesas, ver como o meu organismo está funcionando, se está perfeitamente ou não. Eu preciso suplementar. Eu preciso, se necessário, tomar medicamentos. Isso é cuidado. Se a minha defesa não está conseguindo reagir, eu preciso fazer algo para ela reagir. O cuidado, amados, é santidade também. Às vezes a gente se esquece. O banho é santidade. É. O se higienizar é santidade. Às vezes a gente se esquece. Você está cuidando do templo. Você está cuidando daquele
que tem o que é mais precioso dentro dele. O que é mais precioso, que é o Espírito Santo, está dentro de você. E às vezes nós nos esquecemos que nós fomos selados com o Espírito para a salvação. E às vezes por nós nos esquecermos, o diabo ele quer nos escravizar mentalmente. E se nós não vigiarmos, as redes sociais são uma armadilha. Porque em secreto você está ali, olha, alimentando as paixões mais internalizadas do seu coração, que estavam acalmadas com a ação de Deus, mas que muitas vezes ela pode ser afogueada pelo inferno, só com um clique, só com um olhar. Amém, igreja? Então eu preciso tomar cuidado, porque quando eu peco sexualmente, eu estou pecando contra o templo. O meu corpo está sendo manchado, que é a habitação do Espírito. Eu estou impedindo que o Espírito Santo tenha ação na minha vida. Para me salvar, eu estou rompendo o selo que é inviolável por Satanás. Olha, o diabo ele não pode romper o selo do Espírito na tua vida. Mas se ele te escravizar com as paixões mundanas que são contrárias à lei moral de Deus, esse selo pode ser quebrado por você mesmo. Olha que coisa terrível, gente. Aquilo que o diabo não tem poder para fazer, ele nos usa para fazer. E às vezes a gente é tão inocente, porque está na igreja, acha que já está salvo. Mas se eu estou na igreja e não vigio o olhar, se eu estou na igreja e não vigio o que eu ouço, se eu estou na igreja e não vigio no que eu falo, se eu estou na igreja e não vigio o que penetra no mais profundo do meu coração, porque Jesus disse que pecado não é o que entra, mas se aquilo que entrou achou espaço dentro de você e virou uma paixão, aí isso te prendeu. E aí quando sai, é pecado. Porque eu posso estar aqui com o celular e aparecer uma cena de prostituição. Se eu passar, venci. Mas se o meu olho viu, entrou no meu coração e eu quero ver mais, pequei. Entendeu, igreja? Pecar é muito fácil. Pecar é a coisa mais fácil que existe. Por isso que nós precisamos reconhecer, Jesus tem autoridade para perdoar. Se você pecar ou se pecou, Jesus quer te perdoar, Ele não quer que você continue sendo escravo. Mas não se vicie em ser pecador e pedir perdão, porque para que você fosse perdoado, Jesus pagou um alto preço. E às vezes a gente está querendo crucificar de novo Cristo, com pecados que Ele já perdoou. Então não se conforme com certos pecados. Não deixe o diabo te escravizar de novo, porque você é livre. No nome de Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Em Efésios 1, versículo 7, diz assim: Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Quem é rico em graça? Deus. Deus, Ele é rico em graça. E Ele comprou a nossa liberdade. E essa compra, gente, foi muito cara, tá? Deus teve que dar seu Filho, seu único filho,
O único Filho de Deus veio para esse mundo e foi crucificado para a gente ser perdoado. Por isso que a gente não pode desvalorizar a ação de Cristo, amando o pecado em vez de amar a Deus. Às vezes a gente ama mais o pecado e desmerece o que Jesus fez. Mas não faça isso. Aceite a atitude de Cristo. Aceite a palavra dentro de você. Essa palavra que é poderosa. Aceite com que ela faça a obra redentora. Amém, igreja? Gálatas 5,19 diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Eu vou ler o versículo 20 também. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. O 21 diz: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Então, quando nós seguimos os desejos da natureza humana, por isso que nós temos que ter cuidado com essa natureza humana, tá? Por isso que eu disse, olha, a carne ela nunca se converte. E eu preciso entender isso. Tanto que quando Jesus ele vier para nos levar para junto do Pai, o apóstolo Paulo ele escreveu com muita propriedade em 1 Coríntios capítulo 15, explicando sobre isso. Explicando sobre o processo que nós iremos passar. O nosso corpo ele vai ser transformado. De corruptível, ele passará a ser incorruptível. Amém, igreja? A nossa natureza ela vai ser trocada. A natureza humana ela vai ser trocada por uma natureza divina. Porque essa matéria, ela não suporta a glória de Deus. Essa matéria corruptível, que é o nosso corpo. Ela não consegue se portar diante da glória do Todo-Poderoso. Por isso que Jesus vai nos dar um novo corpo. Que é essa morada que Ele foi preparar. Ele disse, eu estou indo. Depois que Ele revelou quem Ele era, aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Depois que Ele mostrou que Ele é o Filho de Deus, que o Pai estava com Ele. Ele fez muitos sinais e maravilhas para revelar de quem Ele veio. Jesus, Ele operou tantas curas, tantos milagres, amados. Jesus restaurou tantas vidas, Ele ressuscitou. Tudo isso para revelar que Ele era o Filho de Deus. Então esse Senhor, antes de ir, fez uma promessa. Eu vou. Mas eu estou indo para preparar uma morada. Quando eu finalizar, eu voltarei e vos levarei para junto de mim. Esse é o desejo de Deus. Está perto da gente. Por isso que eu preciso conhecer essa palavra para que o meu amor ele seja cada vez mais incendiado. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou conseguir vencer o pecado. Por isso que Jesus ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque olha, amados, a prostituição é um tipo de idolatria.
Todo pecado ele se torna uma idolatria. Porque nós estamos deixando de priorizar o Deus vivo, aquele que nos formou, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou, aquele que tem nos preparado para morar eternamente conosco em um lar de paz, de alegria, sem dor, sem choro, sem tristeza, sem enfermidades. Ou seja, Deus está preparando o que há de melhor para nós. E quando eu desmereço isso, eu estou trocando a glória de Deus por outra glória que não é digno de glória. Por isso que eu preciso de Jesus para não perder o alvo. Por isso que a palavra ela nos ensina que eu preciso estar olhando para o autor e consumador da minha fé. O cristão ele precisa estar olhando para Cristo o tempo todo. Se eu desviar o olhar de Cristo, eu posso falhar, eu posso cair, eu posso naufragar. Como Pedro quando estava andando sobre o mar. Enquanto ele olhava para Cristo, ele estava firme. Mas se eu olhar para o lado, mesmo que seja por um segundo, é o suficiente para me fazer afundar. Então eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Congregar, gente, é uma necessidade. Tá? Entenda isso. Congregar não é um favor que você está fazendo para Deus. Às vezes a gente pensa, Deus, eu já fui pagar aquilo que eu devia para ti, já cultuei uma vez por semana. Gente, não venha para o culto como obrigação. Às vezes a gente vem como obrigação e a gente quer bater o ponto. Se passar do horário desse ponto, a gente já fica, eu não estou ganhando por isso não, preciso ir embora. Só que Deus já te deu tudo. Nada do que nós temos é nosso. A terra, tudo que nela existe é do Senhor. E Ele nos deu. E Ele achou que isso foi tão pouco, que Ele nos deu o seu Filho. E Ele achou que ainda era pouco nós termos o Filho, porque já era o suficiente. Ele ainda nos deu o seu Espírito. Então, gente, quando a gente vem para o culto, a gente vem para agradecer. E dizer, Senhor, eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanta bondade, Deus. Eu não mereço tanto favor. Deus tem me dado além. Mas pastor, eu estou passando uma situação financeira apertada. Gente, Deus é poderoso para te ajudar a mudar. Não foque nisso não. Se você focar nisso, você vai afundar. Você vai se esquecer da grandeza do teu Deus. Reconheça que errou e diga, Jesus, olha, errei. Me perdoe. Me ajude. Me guia, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, Deus. Me ajuda a como governar essa riqueza do mundo sem se perder. E o Senhor te iluminará. Porque toda a sabedoria vem, do alto. Vem do Senhor. Ele tem o conhecimento necessário para você. Deus tem o que você precisa. Tudo que nós precisamos, Deus ele já providenciou. Eu só preciso me apossar pela fé em Cristo. Por isso que eu preciso reconhecer. Quem é que tem autoridade para perdoar pecados? É Jesus. É dele que eu preciso. Só dele que eu preciso. Só ele que eu tenho que buscar. Ele tem que ser o meu amado, o amado da minha alma, o amado da minha vida. Por isso que aquela mulher, ela foi para aquela casa de Simão sem ser convidada.
Ela pegou o que era mais precioso para ela e ela levou para aquele amado, porque ela entendia que ele era tudo para a vida dela, porque ele fez o que ninguém poderia fazer por ela. Ele a perdoou e ele deu a ela livre acesso ao Pai. Ele deu a ela salvação, deu a ela paz, deu a ela alegria que o mundo não pode oferecer. E quem muito é perdoado, muito se ama. Quem não foi muito perdoado aqui? Como eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo? Eu sou o maior pecador. Mas eu fui recebido pelo Senhor e Ele me tornou um representante do reino dEle. Assim somos nós, igreja. Deus te amou, Deus te perdoou. Deus fez o que você não poderia fazer. Então nós precisamos amá-lo. Eu preciso amá-lo profundamente, amá-lo sobre tudo. E aquilo que Ele me impedir não vai ser pesado. Quando eu consigo amar, obedecer é fácil. E é isso que a igreja precisa. Amar para depois obedecer. Porque obedecer já não vai ser obrigação. Vai ser agora comunhão. Quando a obediência se torna comunhão, é glorioso. Nada é peso. Tudo é satisfação. Tudo é alegria, alegria em servir, alegria em estar na rua meio-dia evangelizando e não é peso. Estar 3 horas da tarde na rua evangelizando, isso não é peso, porque a gente descobriu quem é o amado da nossa alma. E quando a gente descobre quem é o amado da nossa alma, a gente se desgasta por ele, e isso não é pesado. Então a igreja hoje, ela precisa estar apaixonada, ela precisa voltar ao primeiro amor. Porque a iniquidade, quando ela vem, a primeira coisa que ela rouba é o amor. Se o seu amor pelo Senhor está esfriando, entenda que é iniquidade. Se o teu amor em meditar na palavra está esfriando, entenda que é o pecado te acessando. Se você está vindo com pouca frequência no culto, se você não tem prazer de estar aqui adorando a esse Deus, entenda que é a iniquidade te esfriando, roubando esse amor que vai te salvar. Então, no nome de Jesus, volte a se apaixonar. Mas para isso, peça perdão. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça os seus erros, reconheça que precisa dele. Reconheça que falhou e diga: Senhor, eu falhei. E se tiver sem força, diga: Senhor, eu não tenho forças. Peça força a Ele. O pai daquele jovem que tinha um filho endemoniado, ele primeiro quis culpar os discípulos por não conseguirem curar seu filho. E quando chegou diante de Jesus, ele quis questionar Jesus. Mas Jesus mostrou para ele que o filho dele não foi curado por causa da pequena fé dele. E quando ele reconheceu que a falha era dele, ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Quando nós reconhecermos, amados, que a nossa situação não é culpa do outro. Às vezes a gente não reconhece o nosso erro porque a gente procura alguém para ser o culpado. Enquanto eu estou procurando alguém para ser o culpado, eu não estou reconhecendo os meus erros, eu não estou sendo sarado, eu não estou sendo curado, eu não estou sendo liberto. Amados, tem situações que Deus permite a gente passar com propósito. Mas pastor, ele foi meu agressor, independente. Deus queria mostrar para você que Ele é soberano sobre essa situação. E você precisa receber a cura do alto. Pastor, eu tenho traumas de infância. Você não sabe como eu sofri nas mãos da minha própria família. Mas o Senhor é a cura.
Ele quer entrar no teu interior, Ele quer ir no mais profundo do teu ser. Com a glória dEle, quer restaurar, quer fazer tudo novo. Agora abra o teu coração para Ele hoje. Não é amanhã não, é agora. Deixa Ele fazer morada em você. Deixa a glória dEle te invadir, te iluminar por total. E te restaurar inteiramente no nome de Jesus. Volte de todo o coração para o Senhor hoje. E sirva a Ele de todo o coração e com alegria. No nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, por ter me trazido mais uma noite à Tua casa, para que eu pudesse adentrar no Santo dos Santos, para que eu pudesse ouvir Tua voz, Te sentir, para que eu pudesse me apaixonar outra vez por Ti. Me ajude, Pai, a continuar firme, Te amando, Te ouvindo, Te obedecendo, Pai. Me ajude a continuar crescendo. Senhor, me ajude a se livrar de tudo aquilo que me separa de Ti. Que essa noite seja uma noite de cura, de restauração, de perdão, Pai. Reconhecemos que somos pequenos, fracos e falhos. Reconhecemos que precisamos de Cristo. Jesus, Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Porque o Pai te enviou com esse propósito, Senhor, de o Senhor ser aquele que nos resgata para Deus. E eu entendo que nós fomos resgatados. E nós estamos no processo de santificação até se encontrar com o nosso amado. Nós estamos aqui como noivas, preparando as vestes santas, labassuri andalahai. Então, Senhor, nos ajude a vigiar como as noivas prudentes. Nos ajude, Senhor, a não ter só azeite na candeia, mas ter azeite em reserva. Que a gente não se conforme em só estar aceso, mas que a gente te busque intensamente, mais e mais e mais, para que a gente tenha reserva. Quanto maior reserva a gente tiver, mais a gente vai suportar esperar o noivo. E nós estamos nesse processo de espera pelo noivo. E eu preciso dessa reserva de azeite. Então nos ajude, Pai. Nos ajude como igreja, Pai, a entender a Tua vontade. E a estar posicionado, Senhor, em santidade para ser um instrumento. Esse bairro precisa de Cristo. E sou eu que vou levar Cristo para todas essas pessoas. Que nós como igreja entendamos isso, Pai. E que a gente não se isente da nossa responsabilidade. Mas que a gente se arrependa por continuar afastado de Ti, pecando e fazendo de conta que somos justos. E fazendo de conta que temos comunhão com Deus porque congregamos. No nome de Jesus, mude essa situação hoje, em nossas vidas, nesse lugar, Pai. Que a gente, quando voltar para o próximo culto, a gente venha assim posicionado, a gente venha
te cultuar, entendendo que a gente vigiou a semana toda, que a gente resistiu ao pecado, que a gente te amou sobre todas as coisas, que a gente te priorizou, que a gente expulsou esse mal que queria nos tirar da tua presença, se achegando ao teu trono, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Perdoe nossos pecados, Pai. Nos lave, nos limpe, nos purifique, nos santifique e nos faça soldados nesse teu reino glorioso. Nos torne embaixadores desse reino, que a gente consiga levar a mensagem da cruz sem receio nenhum, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, cure a tua igreja nessa noite. Os teus filhos que têm feridas emocionais, cure agora. Traz o teu bálsamo sobre as nossas vidas, Pai. Que a tua unção que cura hoje seja derramada aqui sobre nós. Que essa unção, Pai, ela comece a curar a parte emocional do teu povo e também traga cura física, Senhor. O teu povo que está com o corpo enfermo, Pai, faz um milagre. Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, o que é mais fácil: perdoar pecados ou fazer o paralítico andar? E Jesus disse: para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra, eu te ordeno, levante e ande. No nome de Jesus, receba a cura. No nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, receba a cura. Que toda parte do teu corpo seja agora visitada por essa unção, que é a unção do Senhor, seja derramada sobre ti e preencha todo o teu ser, fazendo um milagre nesse órgão que não queria funcionar adequadamente. Arrancando toda a dor, no nome de Jesus de Nazaré, para a glória do Senhor. Que o Senhor faça o sobrenatural hoje na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica, a igreja. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do doce, eterno e amado Espírito Santo de Deus seja agora sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você tenha uma semana de vitória no nome de Jesus. Até terça-feira. Deus te abençoe.